Boa noite a todos os meus ouvintes e seguidores aqui do YouTube, desse canal Louvor e Palavra. Nessa noite eu quero ler aqui uma palavra no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, o versículo 11 em diante, a parábola do filho pródigo. Eu acredito que você não deva sair sem ouvir essa mensagem, sem ouvir essa palavra. Deus quer falar com você, principalmente você que está afastado da casa do Pai. Deus tem uma palavra para você importante nesta noite. Vamos à leitura. Disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um cidadão daquela terra, o qual lhe mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome, padeço necessidade. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas fazem como um dos teus empregados, teus trabalhadores. E levantando-se foi ter com seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e moveu-se de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, vestilho e ponde-lhe um anel na mão, no dedo, sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-me, e comamos e alegramo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Meu prezado ouvinte, nesta hora, talvez você esteja longe da casa do Pai, ou você esteja querendo deixar a casa do Pai. Talvez você tenha exigido muito de Deus, tenha colocado Deus na parede. Talvez você tenha determinado que Ele tem que lhe dar, porque você é filho, você merece, você é herdeiro. Talvez você esteja tentando fazer isso, querendo de todo jeito que Ele lhe dê, porque você é filho e você tem todo o direito. E talvez você já tenha ido embora mesmo, como aquele filho pródigo. Aquele filho exigiu do pai. E o pai, assim, para agradar o seu filho, deu a parte que lhe pertencia da herança. E ele foi, por intuição, por indução, por ser induzido talvez por alguém que disse: olha, em tal lugar é uma maravilha, lá você tem farra, tem festa, tem mulheres, tem bebidas, lá você vai ver como é bom viver ali, lá fora é diferente daqui, da casa do seu pai, você vai ver que você vai desfrutar de tantas coisas. E ele foi enchendo o seu coração e a sua mente de imaginações de como seria o mundo lá fora. E aí ele foi
e começou a gastar tudo quanto tinha recebido, quanto tinha aprendido, quanto viveu na casa do seu pai. E ele começou a desperdiçar tudo com as meretrizes, com as bebidas, com os vícios. Gastou tudo quanto possuía, porque nessa hora não se pensa que aquilo que você tem, se você não souber usar, você gasta, você acaba. Pode ser dinheiro, pode ser fama, pode ser honestidade, pode ser caráter. Tantas coisas que você tem, que você alcançou, você pode perder muito depressa. Como você, quando você começa a viver dissolutamente como aquele jovem, vivendo dissolutamente de qualquer jeito, sem compromisso, sem deveres para cumprir, sem obrigações, sem satisfação a dar. E ele começou, e ele se perdeu no seu pensamento, nos seus intuitos, na sua vontade própria. Ele se perdeu. E quantos têm seguido por esse caminho? E se você já está nesse caminho, ou se você está pensando em fazer isso, sair da casa do pai, e até mesmo da casa dos seus pais, paternos, maternos, você pensa que lá fora é melhor, você pensa que fora da presença dos seus pais, que fora da presença daquele que realmente te ama de verdade, que se preocupa com você, que lhe dá bronca, que lhe puxa a orelha porque quer o seu bem, você pensa que você se tornou de maior e agora eu tenho meus direitos, eu quero meus direitos, e aí você quer ir embora, e aí a casa cai como aquele filho pródigo. As coisas se acabam e ele perdeu tudo, começou a passar fome, padecer necessidade, e aí ele começou a pensar, puxa vida, quantos empregados de meu pai tem abundância de pão e eu aqui passo fome. Eu já sei. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe: Pai, eu pequei contra o céu perante ti, e eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como dos teus empregados, dos teus jornaleiros. E levantando-se foi ter com seu pai. E vinha ainda ao longe, quando o pai o avistou, correu ao seu encontro, abraçou, beijou, mandou que ele vestisse a melhor roupa, pusesse um anel no seu dedo, sandália nos pés, anel como símbolo da herança, e disse: matemos o novilho cevado, comamos-nos e alegramos-nos, porque este filho estava morto e reviveu, era perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Quando você voltar, quando você se arrepender, retornar para a casa do seu pai, haverá uma festa para você. Haverá um banquete para você. Os anjos fazem festa. Glórias a Deus. Glorificando a Deus. Louvando a Deus pela sua volta. Jesus te chama. Jesus está chamando você de volta para a casa do Pai. Seus pais também te chamam para a casa deles. Que você abandonou. Que você achou que lá fora, que o mundo era melhor. Não é não. Você viu que não é. Volte para a casa do Pai Eterno, volte para a casa dos seus pais, fique na presença de Deus, faça a vontade do seu Deus, seja feliz com Deus. Amém? Glórias a Deus. Que Deus tenha compaixão, misericórdia da sua vida. É a oração que eu faço nesta hora por você. Deus abençoe estas vidas que já saíram da presença do Pai e dos pais, que já saíram para longe, que já gastaram tudo que tinha, que não tem mais moral, que não tem mais honestidade, que não tem mais caráter, que não tem mais vergonha, que perderam tudo. Que o Senhor tenha misericórdia e os resgate de volta para a sua casa, em nome de Jesus. Traga, meu Deus, de volta esse povo. Aleluia, louvado seja Deus. Tem um louvor que diz assim: alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Embora eu me afastasse,
e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei, eu não me acostumei nas terras onde andei. Talvez você não se acostumou nas terras que você tem andado. Você se lembra da casa do Pai e vê, tem saudade, que é diferente. Que Deus te traga de volta em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém.